Então, eu vou passar a palavra para o Willey dos Reis Medeiro de Brito, da Unimontes. O Willey vai apresentar a comunicação intitulada Escola Estadual Julião Mendes Ferreira, pensar o ensino de filosofia na escola quilombola como estratégia de decolonialidade. Willey, você tem 20 minutos, tá? Fica à vontade. Boa tarde a todos, estão me ouvindo? Sim. Eu sou remanescente de Quilombo, aqui da região. Eu sou professor da rede pública e privada, e inclusive de uma comunidade quilombola no ensino médio. Professor de filosofia, sociologia e ensino religioso. Então, vamos lá. O tema já foi dito, né? Então, e primeiro agradecer a oportunidade, viu, gente? É importante demais isso. Sou cria do sertão, vindo da diáspora africana. Meus antepassados cruzaram o Atlântico, entre músicas de alegrias e lamentos. Enfrentaram os senhores, desafiaram a fé. Ogum nos libertou, axé para todos. Sou quilombola, sei que sou. As terras de Poções, minha raiz eterna. Jaíba, meu berço. Janaúba, nas asas do ventos de tantos borutubas. O norte de Minas Gerais, terra de quilombo, lugar de resistência. Decolonizar é preciso. Decolonizar para libertar. Decolonizar para reverenciar. Zumbi, Ambrósio, Abdias, Chica da Silva, Pedro de Ju, das terras quilombolas de Poções, terra que me viu nascer. Decolonizar para viver a ancestralidade. Willey dos Reis, um poeta norte-mineiro. Isso para apresentar o nosso tema da decolonialidade. E essa dissertação já foi apresentada. Quando eu fiz a inscrição, eu já tinha feito a qualificação, e foi apresentada dia 12 de março, de maio. Meu orientador é o Alex Fabiano Corrêa Jardim, acho que vocês conhecem, o Alex da Unimontes, ele é coordenador do curso. E ela é dividida em 3 partes. Primeiro, no racismo epistêmico. E depois nós vamos discutir a decolonialidade como ancestralidade. E, por fim, o Quilombo Gurutuba, em busca da decolonização. E aí, gente, nós começamos esclarecendo raízes, motivos e novas ferramentas do epistemicídio que são bases do racismo epistêmico. Não vamos aqui debruçar sobre a educação jesuíta, sobre a Igreja Católica e Evangélica, que foram e ainda são ferramentas de epistemicídio. A educação ainda é, inclusive, a universidade. Isso trouxe lá dos europeus, do eurocentrismo, e até hoje está presente. Mas como que conseguiram implantar isso? Inclusive o preconceito e o racismo, que são parentes sinônimos do epistemicídio. Através da própria visão de negro, através que o negro não tem alma, o negro não tem salvação, e assim por diante. E não tem como discutir o racismo epistêmico se a gente não falar do Nogueira, lá do Rio de Janeiro, de Catiúça, da Sueli, e assim por diante. E vem uma pergunta aqui que é muito cara para nós. Antes da Grécia, tinha filosofia? Existia filosofia? A filosofia é grega? Ou ela é africana, indiana, latino-americana? Existe uma filosofia, existem filosofias, ou existe um pensamento de cada local, de cada povo? E o Nogueira vai nos presentear com o Estudo Ptah-hotep, com Gobo Romose, tantos outros, em dizer que o Kemet, lá do Egito, foi estudado por Pitágoras. A Grécia vai buscar lá no Egito, lá na África, as fontes da filosofia. Então, ele falou, antes da Grécia se sistematizar, havia um pensamento africano. Havia uma escola filosófica africana, com Kemet, com Requete, e assim por diante. E o Nogueira vem afirmar para nós, junto com tantos outros,
que existe sim um pensamento africano que a escola não difunde, porque nós somos obrigados a dizer que a filosofia ela é grega, que ela nasce na Grécia. Olha como somos tratados enquanto filosofia ocidental. Olha as dissertações. Se você elaborar uma dissertação em Foucault, Heidegger terá um valor. Se você falar de Mongobo Romose, Bembe, tantos outros, terá outro valor. Então, esse epistemicídio acontece até hoje, e as ferramentas continuam. Estão dentro da educação, estão dentro das religiosidades. Oxalá, olhemos a eleição que passou, o que aconteceu, como que a questão das raças, etnias são tratadas, como que os próprios negros se veem e são tratados. Então, no primeiro capítulo, a gente deixa claro ali raízes e ferramentas do epistemicídio, onde começamos como o Diogo e vários outros, o Nogueira e vários outros que vêm. Eu estou sendo rápido porque o tempo. Aí, por fim, nós vamos dar continuidade na decolonialidade. Que não vai ter a possibilidade de respostas da filosofia. É africana? É grega? E por que decolonizar? E como surge a decolonialidade? É justamente o enfrentamento da colônia, o enfrentamento do colonial, o enfrentamento da modernidade. Penso, logo existo. Quem pensa? René Descartes? Mongobo Romose pensa? Aquele Mbembe pensa? Nogueira pensa? Quem pensa? Penso, logo existo. Então, nós temos que buscar as raízes dessa decolonialidade para a gente poder enfrentar e superar o epistemicídio. Isso está acontecendo. Olhemos para o Rio de Janeiro, Alagoas, parte do Brasil, onde tem muitas pesquisas voltadas para a filosofia africana, o pensamento africano. Olha que eu estou dizendo filosofia africana e pensamento africano. Porque nós, institucionalmente, nós afirmamos que filosofia era somente grega. Aí eu vou e digo pensamento africano. E aí isso seria uma subalternização, né? A gente vai conversar, apresentando e conversando. Sendo que filósofo é aquele que pensa, é aquele que é crítico. Qual a função da filosofia? Filósofo é quem produz um texto? É quem faz mestrado, doutorado? É quem está nas universidades? E quem é filósofo? Por que Mongobo Romose teve que ir lá para a Europa, Bembe? Por que os filósofos africanos tiveram que ir para os centros europeus? Para ganhar visibilidade, para promover a decolonialidade. E mais um ponto da dissertação é o seguinte: somos várias Áfricas. A África não é uma só. É um continente enorme, com várias formas de pensar, vários jeitos de ser. Temos o povo Banto, o povo Nagô, tantas etnias e raças ali presentes na África. E o próximo passo da decolonialidade é refletir sobre esse pensamento africano, que aqui nós generalizamos, porque não tem como falar de uma filosofia ou pensamento africano, são vários pensamentos africanos. E o Brasil, ele é fruto um pouco do povo Iorubá. Eu não especifico isso na dissertação, eu não pesquiso a fundo, mas eu cito que nós somos fruto desse povo Iorubá. E aí nós analisamos, estudamos o mito, porque é um mito, Adão e Eva, mas não estudamos a criação, os mitos de Iorubá, que são as nossas raízes. E dentro desse segundo capítulo, que é a decolonialidade, nós vamos falar sobre as bases do pensamento da decolonialidade, que aqui na América Latina, nós vamos ter o Dussel, Mignolo, né, pronúncia, Caterine e tantos outros. Na África, nós vamos ter esses mais falados, o Mongobo Romose, o Bembe e tantos outros também. E na dissertação, a gente se apropria de dois, que é o Bembe e o Frantz Fanon, companheiro Aimé Césaire. Justamente fazer essa contraposição e ver que existe esse diálogo entre essa decolonialidade latino-americana com a africana, porém nós debruçamos a dissertação a africana. Existe um embate ali, que os africanos acham que os latino-americanos não procuram superar o poder da colônia.
mas procura incrementar, viver a partir dele, epistemologicamente, ele é a partir dele. Mas isso não impede o diálogo, não. E na dissertação a gente apropria mais sobre a questão africana, porque aí vem o trabalho sobre a ancestralidade. E aí, nesse mesmo capítulo, nós estamos falando sobre a característica da filosofia africana, toda o contrário da europeia, a começar pelo cuidado com a terra, o cuidado com a natureza, a sinergia com a natureza, a começar pelo Ubuntu, um cuidar do outro, a começar por essa filosofia mais dialogal, mais própria. E por que não dizer da valorização das mulheres, a mulher como a matriarca, a rainha. Olha os quilombos, como que a mulher ela tem primazia, ela é escutada, eu falo dentro do quilombo, e assim por diante. Então, são características africanas que vêm, não, é de encontro com a europeia. E se vivêssemos a filosofia africana, o pensamento africano, não teria tanta destruição, não teria tanta desumanidade devido a essa busca. E uma vez que, devido a essa questão universitária, de universidade, de pesquisa, ela ainda é do diálogo. Ela ainda não é muito escrita a filosofia africana. Mas, de um tempo para cá, tem muito pesquisador da África que vai para os centros europeus e que não perdem a sua ancestralidade. É só dizer o Bembe, que escreve a Crítica da Razão Negra, contrapondo Kant à Crítica da Razão Pura. E aqui no Brasil, eu fiquei muito feliz, eu encontrei muita pesquisa mesmo, muita gente que, além de debruçar, produz. Porém, as universidades ainda não tornam isso público. Quando eu falo público, é em matéria de divulgação. Mesmo tendo muita pesquisa, a gente tem que se esforçar para encontrar. E aqui nós estamos perto do sul da Bahia, nós vimos a riqueza que é essas pesquisas. Então, esse ponto é o terceiro capítulo. E, nesse terceiro capítulo, nós falamos das perspectivas decoloniais. E aí é que eu vou fazer minhas as palavras do professor Alessio, que está aí, quando ele fala assim, nós vamos ser sempre subalternos? As perspectivas são boas, devido às pesquisas, devido à organização, mesmo termos passado por um genocídio aí durante 4 anos, que ainda está alguma coisa vigente ainda, a gente percebe que aqui mesmo, quando nós trabalhamos a parte prática, trabalhar a corporeidade, o corpo, através da capoeira, através da cultura, através da culinária, através desse ser quilombola, se sentir quilombola, porque não tem como você trazer uma filosofia, um pensamento africano, se você não tem identidade, não sente parte. A gente tenta provar que nós somos filhos da diáspora, nós somos filhos dessa diáspora que veio de navio negreiro, que vieram os melhores para o Brasil, não os piores, que vieram os melhores. Então nós trazemos também um pouco do mito iorubá para dentro dessa parte final do terceiro capítulo, que é as perspectivas decoloniais. E dentro dessas perspectivas está o aprofundamento das pesquisas e a implantação, lembrei do colega aí que iniciou as falas, a Lei 10.639. Muitas escolas são legitimadas como quilombolas, mas o projeto político-pedagógico não contempla. Aí é muito fácil, dia 20 de novembro, você pôr um turbante, pôr um pote, dançar para os outros assistirem, para o Festival 20 de novembro. Cadê a discussão? Cadê o projeto político-pedagógico? Cadê dentro da escola essa vivência, a escola vivenciando a comunidade escolar, com essa cultura quilombola? E é nessa perspectiva que nós pegamos o segundo ano, a escola ela possui uma sede e um anexo. E fizemos uma pesquisa de campo. Essa pesquisa, ela pautou pela ancestralidade, a história, passou pela educação, passou pela cultura, e nós dividimos os alunos, eles foram a campo, foi feito um formulário, eles foram perguntar, trouxemos pessoas para
dar palestras, fazer intervenção, colóquio, diálogo, e disso surgiu o terceiro capítulo, que é a história da comunidade. Como nós vamos decolonizar se a gente não aterrissa, se a gente não procura identidade. Então, o terceiro capítulo é a história da comunidade, é como iniciou o processo de ocupação, os primeiros que fizeram ocupação, e como que está hoje, na modernidade, esse mundo quilombola. Como que o processo educativo, eu não vou usar o termo emancipar, porque emancipar, a gente pode emancipar a partir do ponto europeu. Não, é libertar mesmo, é decolonizar mesmo. Porque eu posso emancipar e deixar meus antepassados, meus ancestrais, deixar meu povo de lado e viver ali aquela emancipação. Não, é decolonizar mesmo. É a partir da colônia a gente ter a nossa identidade. E, para surpresa, isso saiu um documento bom, plausível, e que surgiu um novo desafio a partir desse documento, que é fazer o livro da comunidade, que está em confecção. E nesse livro surgiu a necessidade de trabalhar mais a questão da capoeira, como essa corporeidade, como essa forma de gritar. O gingado da capoeira, além de nos unir, ele traz ancestralidade e traz identidade e me traz uma possibilidade de decolonização. E quando vocês falavam, me veio na minha cabeça a questão de decolonização e a questão dessa liberdade que a gente está galgando, procurando. Às vezes a gente grita. Mas gritar para quem? Gritar pedindo socorro? Ou gritar afirmando que eu estou aqui para a luta, eu estou pesquisando, eu sei da minha identidade, eu quero saber do meu lugar. Eu estou gritando, estou fazendo uma passeata, eu estou lá com o estandarte quilombola, gritando para alguém me socorrer ou para dizer que eu estou aqui na luta, tenha cuidado comigo, que eu quero meus direitos. Porque é muito fácil a gente pedir reivindicação. Eu faço parte da reivindicação porque eu falo isso. Porque um dos resultados da pesquisa é esse. Eu sou quilombola, mas não sei como lutar. Como eu sou quilombola? Como que eu sou quilombola? Porque você é da diáspora africana, você é neto de fulano, de cicrano, porque você é filho de Maria de Pedro, por isso você é quilombola. A pessoa não tem noção do que ela é quilombola. Ela não tem noção de direitos e deveres. Ela não tem noção que a Lei 10.639 dá vários direitos e deveres. Aí eu grito, eu luto, mas não sei os caminhos. Aí eu grito para alguém lutar por mim. Então, o nosso grito tem que ser comum, coletivo. Nós só vamos decolonizar quando esse grito partir de nós e a luta partir de nós. Não adianta ter o Silvio de Almeida lá, não. A Sônia Guajajara para gritar por nós lá no Ministério. E o Silvio de Almeida é citado da minha dissertação. Nós temos que lutar com eles. Então, é por isso que o tema nosso é decolonizar. Se acaba aprofundando. Desculpa, eu acho que não... Devido à emoção e devido ao tempo, mas já foi defendida, já a ficha cartográfica já foi aprovada também, e logo, logo vai estar aí no site do Profil. Ok? Estou à disposição. Lembrando também, de modéstia à parte, eu sou escritor, já tenho 4 livros de poesias, e tudo nessa linha, e somos aqui criadores da Academia de Letras, voltada para o mundo quilombola. Obrigado. Obrigada, Willy. Muito bonito o seu trabalho, parabéns, viu? Fiquei pensando aqui, será que o Willy não é aluno da UFRB? Não, eu sou da Unimontes. Isso, porque o seu trabalho tem tudo a ver com as pesquisas que a gente tem feito aqui, essa turma especialmente, né, do mestrado de filosofia, todas as temáticas elas dialogam entre si e estão relacionadas de algum modo com essa questão da decolonialidade. Você falou aí sobre, eu quero lhe parabenizar mesmo, muito bonita a sua apresentação e o seu trabalho. Você falou sobre alguns autores, a dificuldade de ter acesso a essas pesquisas, né? Aqui, um dos fundadores do curso, os 2 fundadores do curso de filosofia da FRB são grandes referências nos estudos de filosofia africana, que é o professor Emanuel Luiz Roque Soares e o professor Eduardo Oliveira, que é fundador do curso de filosofia daqui, mas que hoje é professor da UFBA, da Federal da Bahia.
é um dos principais autores que eu pesquiso, Eduardo Oliveira. Isso, ele é uma grande referência e ele é muito importante aqui para a gente, né? Como fundador do curso. Ouvindo você falar, eu fiquei pensando, hoje mesmo, o professor Emanuel Soares, que já é o nosso decano aqui de filosofia, a gente conversando, né, no grupo dos professores, e um professor citou o vídeo de uma outra professora criticando os filósofos racistas europeus e tal, perguntando a ele o que ele achava disso. E aí ele colocou a referência de um autor que eu não conhecia, mas eu já ouvi falar desse livro, né? Chama Legado Roubado, o livro. E o nome do autor é George James. Não sei se você já ouviu falar. George James, ele colocou até o PDF desse livro. E tem tudo a ver com o que você falou, Willy, sobre esse questionamento se a filosofia é grega, se ela foi roubada. Segundo o autor desse livro, ele defende a tese de que a filosofia grega é toda ela uma usurpação do pensamento africano quemético, né? Mas é isso, eu queria só lhe agradecer e dizer que eu fiquei muito feliz de ouvir a sua apresentação e parabenizá-lo pelo seu trabalho. Obrigada. Professor Alessio. Olha, eu fico muito motivado a começar aqui um diálogo com o Willy, mas eu também não gosto de monopolizar, né? Então, de repente, tem alguém que queira fazer alguma pergunta e tal, nós estamos abertos para isso. Eu fiquei muito contente também, não só o trabalho da Eliane, da Carla, do José, muito interessante. Tomara que a Tainá esteja gravando bem essa sala, porque é muito importante a gente ter depois, viu, Tainá, essa gravação. Então, enquanto alguém, se quiser se manifestar, perguntar, fique à vontade. Eu só queria falar duas coisinhas para o Willy, e para vocês também, Giovana, e eu vi que a Eliane também quase se manifestou quando vocês falaram do professor Eduardo Oliveira. O professor Eduardo Oliveira foi meu orientador na minha tese de doutorado, que eu fiz em Salvador. Oficialmente, ele foi meu orientador, porque o outro orientador que eu tinha não funcionou, saiu do programa e tal. Oficialmente, porque o Eduardo Oliveira, que eu registro aqui como Duda, né? Eu conheço desde que ele tinha 16 anos, tá? E olha que eu já sou mais velho que ele, sempre fui mais velho que ele mesmo, então já faz muito tempo. Realmente é um cara que eu ia lembrar a Willy, mas vocês já conhecem, é claro, vocês estão aí perto dele. A filosofia da ancestralidade é um trabalho que ele vem fazendo, publicando, tem a trilogia que ele publicou recentemente, então vale a pena procurar. Então, somos amigos há muito tempo, e acho que é uma das figuras que não poderia ser esquecida nessa perspectiva que você colocou, Willy, com certeza. E, por último, eu também, né, adoro essa região, já quis mudar para o Recôncavo, viu? Uma hora ainda dá certo. Eu fiquei em Salvador 2 anos e tive o prazer de conhecer, na minha turma de doutorado, o Cobra Mansa, o mestre Cobra Mansa, né, da mestre capoeira conhecido mundialmente, e é uma figura que me fez pensar muito, uma das possibilidades da gente argumentar e questionar a filosofia no Brasil, que é a existência da maravilhosa capoeira, que consegue não ser enquadrada, né? Não é dança, não é música, não é arte, não é filosofia, porque é tudo isso. E a capoeira realmente é algo que foi feito a forceps contra o poder estabelecido e que se estabeleceu graças a essa força e resistência, né, do povo negro, sobretudo, obviamente. Tive o prazer de escrever com o Cobra Mansa 2 artigos sobre a filosofia capoeira, ele falando da capoeira e eu falando da filosofia, tentando juntar as coisas, e acho que o seu trabalho, ele tem diálogo com essas coisas, um diálogo muito fértil aí pela frente, tomara que você vá longe, né, nisso, tá bom? E é isso, parabéns. Tinha umas perguntas, mas acho que vou deixar para outra hora, tá?